Assunto da Mônica é o perder o mané. Os ataques a ministros do STF em Nova York geram desconforto com a diplomacia brasileira. Bom dia, Mônica. Perder o mané? Ô, Megali, será que todo mundo sabe o que é o perder o mané? Mas a gente explica Ah, essa aqui, altura. a essa altura, né? Quer dizer, os ministros, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal foram para Nova York, né? Para um evento do LIDE, da família do ex-governador de São Paulo, João Dória, sobre democracia, tinham muitos economistas, etc., e acabaram expostos a protestos e a ataques. E aí eu vou só falar rapidamente, quer dizer, uma das pessoas que chegou bem perto do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele falou, perdeu, mané, não enche, não foi isso? Eu não sei se as palavras exatas eu estou A gente tem o reproduzindo. áudio, a cara deve ter o áudio Tá aqui, na ó. ponta do dedo aí. Vamos lá. Peraí. Em 20 segundos a gente vai colocar, tá? Então vai. Então, eu já vou falando aqui, Carla, esses protestos, claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão imunes a protestos, o protesto faz parte, só que os protestos, Megali, foram ganhando um tom de agressividade e de risco aos ministros, porque não havia segurança alguma, né? Os ministros caminhavam pelas ruas, saíam do hotel para entrar nas vans, e os manifestantes chegavam perto, tocavam os ministros praticamente, né? Tá Então, aqui. esses protestos agressivos. Tá aí, Carla? Tá aqui. Vamos? Vamos lá. O senhor vai deixar o código-fonte ser imposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mano, numa mora, porque são manifestantes pró-Bolsonaro, que estão inconformados com o resultado das eleições. Mas, enfim, o que aconteceu? Né? Os ministros ficaram, obviamente, super incomodados, mas também com o Consulado-Geral no Brasil, do Brasil na cidade, que é comandado pela embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo, né? O apelido dela é Lelé. O que acontece? Os ministros consideram que a diplomacia não se empenhou no tempo certo para garantir a segurança deles, né? E a embaixadora, ela é uma figura que ela é alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, alinhada muito fortemente ao bolsonarismo. Ela chegou a bater boca com o ex-deputado Jean Willis no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2019. Vocês se lembram? Ele saiu do Brasil dizendo que estava ameaçado de morte. Ele foi à ONU falar, e ela foi à sala dele numa atitude bem inusitada para um diplomata, de se contrapor a alguém que está dando palestras, né? Então, o debatendo na ONU. Então, ela foi e fez uma defesa fervorosa do presidente Jair Bolsonaro. Então, ela é uma embaixadora muito alinhada ao bolsonarismo. Então, havia muito poucos seguranças contratados pelo LIDE, né? Eram poucos, não conseguiram evitar que os manifestantes se aproximassem dos ministros, né? Um dos bolsonaristas, eu vi bem os vídeos, eu acompanhei bem, a filha menor de idade se jogando praticamente em cima do ministro Alexandre de Moraes. Uma das cenas que mais impressionantes é quando a van dos ministros, uma van que levou os ministros de um restaurante até o hotel, eles se jogaram em cima da van, batiam nos vidros. Quer dizer, uma situação quase que de confronto físico, né? E de risco para os dois lados, porque também um dos manifestantes poderia se machucar num momento desse. A van foi andando, ele se jogando em cima, quer dizer, poderia ter tido até um atropelamento desse grupo impedindo, né? Tentando impedir que essa van passasse ali pela Sexta Avenida. Então, depois da repercussão dos ataques e depois de alguma pressão, a embaixadora foi ao hotel onde os magistrados estavam, ouviu os magistrados, ouviu o que estava acontecendo e 2 dias depois ali acionou a polícia da cidade e, enfim, a coisa ficou um pouco organizada, se colocou uma barreira, a polícia foi para garantir um pouco de tranquilidade, né, para garantir que os manifestos acontecessem, porque é um direito das pessoas se manifestarem, mas com um mínimo, né, de civilidade e um mínimo de segurança para todas as partes. Então, esses incidentes aí, cenas muito lamentáveis, né, Megali? Que não foram simples protestos, foram quase que ataques físicos mesmo aos ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York, por parte de bolsonaristas mais radicalizados e que não se conformam com o resultado das eleições. Um horror, um circo de horrores. Tava presente lá aquele Alan dos Santos, que se diz jornalista foragido da justiça, achacando lá um cidadão que não tinha nada a ver, sei lá que cara que é aquele, mas não importa. O cara chegava chamando de vagabundo, dizendo palavrão atrás de palavrão, gritando, urrando.
como se a pessoa fosse obrigada a conversar com ele. O Randy se dizendo jornalista, né? Que jornalista? O Randy se dizendo jornalista, né? Isso parece um pesadelo, Mônica. A gente viver num país em que esse cara tem credibilidade com boa parte da população, um mentiroso, serial, um pilantra da pior categoria, mal educado. Cara, eu poderia ficar elencando aqui os defeitos desse cara durante horas. Um horror! E virou o representante, a voz de uma parte da população. É um cenário de pesadelo.